Jesus seja louvado. Amém. A gente quer agradecer a Deus por tudo que nós estamos fazendo na vida, por tudo que nós estamos fazendo. Então, eu quero agradecer que cheguei aqui esse país já tem uns 3 meses. E desde que tive vontade de voltar, voltei para o Brasil para o final de anos. E agora nós vamos lá no 18 e cheguei aqui, tipo assim, sempre tive a intenção de chegar aqui para trabalhar e conquistar a vida, aqui aos poucos. E nunca esquecendo de agradecer a Deus e também sempre colocar nas mãos deles, na mão dele. E também quero agradecer que quando eu cheguei eu comecei a trabalhar em um lugar, só que hoje eu trabalho no lugar, mas só que hoje, tipo assim, eu comecei a trabalhar no lugar, só que estava dando bem pouca hora para mim, estava trabalhando bem menos, recebendo muito pouco. Aí isso eu orando, pedindo a Deus para preparar uma coisa melhor para mim, e sempre pedindo ele, sempre perguntando as mulheres lá se pudesse falar umas horas e tal. E um tempo depois, a mulher que ia trabalhar no médico, a mulher lá passou para mim, se ligar com os homens, e aí eu trabalhava só sábado de médico e eles prepararam para mim segunda, quarta e sexta e isso também. Aí nesse dia que eu comecei para mim, no primeiro dia, eu cheguei lá, tinha um falar português, eu tenho bastante dificuldade em entender inglês. E aí chegando lá, como teve esse menino que fala português, ele me ajudou bastante lá nas coisas, bastante bizarro os horários lá, os cafés, tudo, me ajudando nisso. Isso o Senhor já tinha preparado mais horas e mais trabalho. Por isso, eu estava preparando depois, assim, para pensar depois, parece que tudo é preparação de Deus mesmo. Por causa que quando eu cheguei, esse menino, eu conversando com ele, eu sem nem saber que tinha, ele passou um site que eu não deve, que é de contar serviço e tal. Só que nesse passeio uma vez semana, nem acabei nem olhando nem nada. Aí um certo dia de madrugada, estava acordado e tal, decidi olhar. E nisso eu olhando, achei o emprego sem mais, e ia me dar mais horas, melhor para mim. E nisso me preparou, fiz a inscrição tudo certinho, preparou para mim fazer entrevista. E nisso mais uma preocupação, voltar na mão de Deus, só ele preparar para mim melhor. Cheguei nessa entrevista preocupado, fui até com o meu irmão de 10 anos, na verdade, que ele mora aqui e tal. Aí ele me ajudaram em algumas coisas, certas coisas que ele me falando, ele me traduzindo para mim. Só que acabou chegando lá, as coisas que eu estava falando, eu estava conseguindo entender certas coisas que eu estava perguntando ao meu irmão, mas eu naquela preocupação, porque às vezes por meu inglês não ser tão bom, eu não ser contratado e tal, e eu disse certo, e isso eu fui pedindo a Deus. E tanto que quando eu cheguei lá, irmão, a mulher me perguntou mais nada, porque eu tinha 2 minutos fazendo entrevista com ela, e nisso eu fiquei uns 30, 40 minutos só conversando sobre a minha vida, do meu irmão. Ela ficou mais conversando com o meu irmão do que comigo, que eu fui fazer entrevista, tipo, eles conversam lá sobre o que meu irmão passou de estresse, que fizeram lá no perto. E nisso saí de lá ligar, tudo preparou, tá ali no trabalho de terça a sexta, fazendo as 40 horas, e no sábado e domingo continuo mudando. Aí nisso, na verdade, preparou, no depósito, no dia do hospital, e chegando lá, outra preocupação também, que cheguei lá, vi que ninguém falava português, a maioria das pessoas era espanhol, muitas pessoas falavam espanhol mesmo, e não vi ninguém falava português para ajudar, e o cara explicando como era o serviço lá e tudo. E isso é um lugar gigante. Mas andando, ele explicando, entendendo bem pouca coisa, falou, meu Deus, me ajuda, porque ele explicando as coisas, eu não entendendo nada, eu com medo daquilo de, tipo, preparou, seguir uma coisa melhor para o possível, aí não dá certo. Só chegou no final do corredor, o cara que começou comigo, ele me perguntando se eu estava conseguindo entender.
tal. Eu falei, não consigo entender, porque eu falo português, entendo bastante pouco. Ele falou lá, ele falou, não, depois eu vou te ajudar, porque eu também falo português, sou cabo-verdiano. E nisso ele foi me explicando, e tudo, e cada vez mais, tipo, às vezes por mais por mínimos detalhes, que seja igual, preparou uma coisa em mim, o menino que estava lá, me preparou esse site, conseguiu achar esse emprego, consegui entrar lá. O tanto que esse cara que começou comigo nesse depósito, ele me explicando as coisas lá, ele ficou acho que uma semana, depois disso ele nem apareceu a mais, não sei qual é o nome dele, não sei nada a ver, tanto que às vezes eu perguntava sobre a vida dele, ele falou, não, minha vida pessoal é comigo, entendeu? Eu falei, não, tá tranquilo, ficou uma semana no serviço, saiu, nunca mais nem voltou, e tipo, eu falei assim, essa preparação de Deus mesmo, eu senti de levantar aqui e agradecer. Eu tenho bastante vergonha de ficar presente, mas é isso, quero agradecer mais uma vez por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa questão de língua sempre foi uma questão assim que muitas pessoas entram em dificuldade, né? Entram em dificuldade. Mas, irmãos, o nosso Deus, a qual Ele criou a língua, irmãos, Ele sabe de tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Ele faz com que as línguas se separem, as línguas se ajuntem. Glória a Deus, não é verdade? Alguém é ajudado por não saber ou por saber. Então sempre houve essa questão. Mas o importante, irmãos, é nós termos fé no nosso coração. O Senhor sempre aparece, irmãos, com uma providência que nós temos que dizer que é caminho de Deus. Glória a Deus. No começo, irmãos, a terra inteira, irmãos, era uma só língua. Uma só língua. Glória a Mas Deus. diz a palavra de Deus, irmãos, conforme está escrito em Gênesis, que o homem começou, irmãos, a fazer tanta coisa, tantas invenções. Não eram invenções boas, eram invenções más. Glória ao nome santo do Senhor. Ele não era tempo ainda, né? Glória ao nome santo do Senhor. Estava criando um atalho. Então, irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele sempre existiu, Ele é sempre eterno. Ele não tem nem início e também, irmãos, nunca terá fim. Glória ao nome santo do Senhor. Se alguém quiser saber a respeito do Senhor Jesus, nós conhecemos o Jesus, né? Aquele homem que nasceu, né, no ventre de Maria. Mas, irmãos, o Verbo, que é a palavra, é companheiro de Deus, irmãos. Está escrito, irmãos, em Isaías, em Provérbios, em que o Senhor Jesus, no caso o Verbo, a palavra, a sabedoria que existe desde a eternidade, glória ao nome santo do Senhor. Antes que existisse, irmãos, os abismos, antes que fosse formado o pó da terra, não havia nem as águas, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor já era junto com Deus, a palavra, e já era aluno de Deus, irmãos, era cada dia vivendo junto com Deus, glória ao nome santo do Senhor, antes das obras mais antigas, que dirá as mais novas que somos nós, né? As mais antigas, anjos, arcanjos, né? Glória ao nome santo do Senhor. E quando foi feita a terra, irmãos, e era tudo, irmãos, numa só língua, e que começou, irmãos, a ir por um caminho qual, irmãos, não era bom, então Deus disse, vamos descer lá e vamos confundir as línguas, para que um não entenda o outro, né? E o nome daquela torre, a qual que eles estavam construindo, a qual eles queriam que o topo, né, a parte mais alta, tocasse nos céus, irmãos, deu-se o nome de Babel. Porque lá, irmãos, quando Deus desceu e confundiu as línguas, eles estavam indo muito bem. Mas aí um falava assim, em nascimento, né, que seja o calcário ou alguma coisa para poder colocar a pedra junto, né, como cimento. Então eles traziam uma outra coisa, agora me dá pedra, eles levavam uma outra coisa, de forma que naquele tempo, irmãos, a língua foi confundida e ninguém entendeu um ao outro. Glória ao nome santo do Senhor. Mas aqueles que se entendiam, certamente que ficou
ficou, né, juntado um ao outro e se dispersou pela terra. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje, quantas línguas que existem, não é verdade? Glória ao nome santo do Senhor. Mas houve um dia, irmãos, que estava ali todos reunidos pela fé, a mandado do Senhor Jesus, aleluia, os apóstolos, os discípulos. Então, eles estavam aguardando, irmãos, naquilo que o Senhor Jesus havia falado para eles: vai para Jerusalém e não se ausentei dali, né, que eu virei para vós. E ali num dia, irmãos, em todos, irmãos, estavam falando uma língua só, irmãos, uma língua bem simples, irmãos, os galileus, né? E todos estavam ali quando veio um vento, glória ao nome santo do Senhor. E eles se viram, irmãos, todos cheios do Espírito Santo. E ali o Senhor fez diferente. O Senhor fez com que aqueles que falavam só uma língua, começou a falar a língua aramaica, a língua dos gregos, a língua dos italianos, né, romano, de toda a terra, glória ao nome santo do Senhor. Daqueles que estavam ali, eles começaram a falar. Quando eles chegaram e olharam e falaram: mas esse povo aí não são, como se diz, galileus, assim, de um lugar bem simples, né? Talvez que nem tinha acesso a uma escola, como se diz, igual aos demais, mas eles estão falando em outras línguas. E começaram a questionar. Por quê? Porque Deus, irmãos, é aquele que é dono das línguas. Ele abre a mente para poder entender, ele fecha a mente para não entender, ele faz tudo, glória ao nome santo do Senhor. Mas uma coisa que nós temos que ter sempre no nosso coração, irmãos, é a fé. Às vezes alguém está falando, mas não entende nada, glória ao nome santo do Senhor. Mas num dado momento em que nós mais precisamos: Senhor, o que ele falou? O que eu devo fazer aqui? Tudo vem na nossa mente, parece que nós estamos entendendo tudo e vamos fazendo, e de repente dá tudo certo. E o nome de Deus é glorificado, porque Deus é o dono das línguas. Ali em Seara, irmãos, nos preparou que nós iniciamos, irmãos, a obra de Deus, irmãos, e ali os irmãos todos mexicanos, então somente o espanhol, irmãos. Mas, irmãos, sempre o Senhor preparava alguns irmãos que falavam um pouquinho de espanhol, né, para poder atender os cursos ali. Mas tinha dia, irmãos, que tinha irmãos que não falavam nada de espanhol. Então, por não saber, já falava logo: eu vou falar só português mesmo e pronto. E atendia o culto, irmão, tudo em português. E ali os irmãos são mexicanos, irmãos. E tinha ali, eu acredito que tem uma irmã, e no início havia algumas irmãs, irmãos, que elas aprenderam o espanhol, porque a língua natural, irmãos, era um dialeto, a qual, como se fosse uma aldeia indígena do México, irmãos, que nasceu e cresceu falando aquela língua. Então eles tiveram que aprender o espanhol. Então até o espanhol para eles já era difícil. Que dirá, irmãos, o inglês ou o português, né? Mas quando aqueles irmãos aprendiam ali, irmãos, o culto totalmente em português, nós prestávamos atenção que aquelas irmãs, os irmãos mesmos, estavam junto com os brasileiros glorificando a Deus, todos juntos, irmãos, num só coro, glória a Deus. E quando terminava o culto, irmãos, eu presenciei mais de uma vez em que aquela irmã chegava e falava: irmão, eu entendi tudo o que o irmão falou, principalmente quando o irmão falou: agora nós vamos ficar na comunhão, na liberdade da palavra, glória a Deus. Então era anunciado, era lido, era pregado, e eles entendiam tudo da mesma forma que nós. Mas eu ouvi também, irmãos, ela falar: agora quando os irmãos descem daí do púlpito, glória a Deus, que encerra o santo culto, aí nós não entendemos mais nada, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o nosso Deus é assim, Ele é o dono das línguas. Mas sabe por que o Senhor faz isso? É porque nós somos uma família só, falamos várias línguas, mas um dia, irmãos, nós não vamos falar o português, não vamos falar o inglês, o espanhol, o aramaico, nós vamos falar a língua dos anjos. Os irmãos creem nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. O que o Senhor quer é que todos nós tenhamos paciência uns com os outros, né? O servo de Deus acabou de testificar que alguém do Cabo Verde ajudou ele, isso por uma semana, né? Porque precisava um caminho de Deus para que ele entrasse e firmasse que o serviço fosse dele.
Passou-se uma semana, ele procurou pelo rapaz que ajudou ele, desapareceu. Ele nunca mais ele encontrou e nem falou com esse rapaz. Caminho de Deus, não é verdade? Então, irmãos, todos nós precisamos entender isso. Glória a Deus. Ao invés de nós chegarmos numa situação e nós fecharmos a mente e falar, eu não falo inglês, irmãos, ficar na comunhão. E nós não sabemos o caminho que o Senhor vai tomar, não é verdade? E nós estamos nesse país que, na verdade, fala o inglês. Então, nós estamos na terra deles. Os irmãos sabem que lá no Brasil, irmãos, era tudo em italiano. E isso foi por décadas. Até que pelo governo foi falado que as instituições e tudo o que fosse, que falasse uma outra língua, né, que estivesse dentro do território brasileiro, precisava de mudar e passar a falar somente uma língua, que é o português. Então os irmãos tiveram que adaptar e fazer tudo em português. E quando isso aconteceu, a congregação, irmãos, se expandiu e está conforme está hoje e presente em vários países, não é verdade? Então, irmãos, naquilo que nós viemos falando desde o início, tenhamos paciência uns com os outros, né? E ao invés, às vezes, de nós pegarmos um hinário, né, em português, nós tentarmos cantar ou alguma coisa assim, né? E ficar na comunhão, boa coisa é, quem sente continua fazendo isso, né? Porque nós entendemos, é a nossa língua. Mas de vez em quando também, se o irmão e a irmã sentir, abre o inglês. Eu não entendo, glória a Deus, está fechando, né? Está fechando, eu não entendo. Está sendo uma frase negativa. Mas passa a falar assim, o Senhor vai me ajudar, eu vou compreender, eu vou entender. Pronto, a nossa boca, irmãos, ela confessa, ela profetiza para nós mesmos. Daqui a pouco nós temos uma congregação cheia de americanos e todo mundo vai olhar e falar, uai, é todo mundo americano, está tudo da mesma forma. Os irmãos creem nisso? Eu creio. Na terra onde que fala o inglês, Deus já tirou nós de lá, com visto, sem condição de pegar visto ou não, nós estamos aqui. Agora vamos esforçar. E Deus está do nosso lado. Amém. Deus está do nosso lado. Glória a Deus. Eu estava lendo ali, irmão, sempre eu leio. O Senhor me trouxe uma parte aqui, irmãos. E eu vou ler aqui para os irmãos. O servo de Deus está tendo a tradução, né? Tá bom? Então nós vamos fazer mesmo em português, irmãos. Mas é uma parte também que envolve línguas. Eu nem sabia que o Senhor ia dar essa parte de falar. Mas como que o Senhor, quando quer criar um caminho e falar com alguém em diferentes línguas, está usando da própria pessoa e a pessoa não está vendo. No início dessa obra, irmãos, sempre ouvi os irmãos dizerem que hoje, irmãos, hoje, na realidade, esse aqui, irmãos, são os ensinamentos do ano de 2002, né? E saiu aqui no livrinho, assim como eu já ouvi de vários irmãos, o irmão estava entrevistando pessoalmente, o senhor já preparou de estar junto com ele, e outros irmãos. Então, irmãos, está escrito aqui assim, eu vou ler em português, certo que Deus está fazendo a tradução, né? No início da obra de Deus, nós sabemos quem foi o irmão Luiz Franciscon, que o Senhor revelou essa obra, irmãos, para ele, irmãos, este caminho, glória ao nome santo do Senhor. E já tendo as congregações, isso no Brasil, irmãos, aqui em outras localidades, irmãos, ele queria, irmãos, colocar, irmãos, uma frase em que estivesse no local e que fosse, irmãos, em todas as congregações. Mas ele não sabia o que fazer. Mas tudo vem no tempo em que Deus quer, irmãos, e tudo aparece conforme o caminho que Deus quer. E aí eu vou ler aqui para os irmãos entenderem a preocupação deles no caminho de Deus. Com a inscrição em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, veio a ser anotada acima do púlpito em nossas casas de orações. A expressão em nome do Senhor Jesus tem sua origem numa revelação dada por Deus aos irmãos primitivos nos Estados Unidos, nas Assembleias Geral de 1969, na igreja de Chicago. O irmão Miguel Espírito contou como a inscrição em nome do Senhor Jesus havia sido revelada pelo Espírito de Deus ao irmão Franciscon.
Ele contou que o irmão Franciscon, Luiz Franciscon, e o irmão Lombardi foram fazer uma visita na casa dos irmãos. No caminho para esta casa, os dois irmãos passaram por uma loja com vários artigos religiosos na vitrine. Os irmãos contaram entre si que desejavam encontrar um verso apropriado para ser escrito através do púlpito da igreja, atrás do púlpito da igreja, mas que havia muitos versos para eles considerar. Ao chegarem na casa, eles se ajoelharam para orar, sem nada dizer sobre a conversa que havia tido no caminho. O Senhor tomou o irmão Franciscon em uma outra língua, e após a oração, uma irmã que tinha o dom de interpretação de línguas disse a ele: irmãos, Deus falou através do irmão e disse que vocês estavam pensando em qual verso deveria usar na igreja. O Senhor falou que não há necessidade de procurar textos bíblicos, basta escrever a frase: em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. É o caminho de Deus, irmãos, na nossa vida. Em uma coisa pequena, em algo que consideramos que é muito grande, que às vezes nós não conseguimos, em que nós ligamos o nosso pensamento nos céus pela fé em Deus, o Senhor cria um caminho. Aleluia. Glória a Deus. Hoje Deus preparou que tivemos, irmãos, uma reunião familiar, um grupo ali em Milford. Muito o Senhor nos abençoou, assim como está abençoando aqui também. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, devemos sempre andar na comunhão, sempre. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele que não fala, irmãos, o inglês, o Senhor, irmãos, um estralo de dedo pode fazer com que comece a aprender o inglês, a entender o inglês. Aquele que fala um pouquinho pode começar a aperfeiçoar o inglês. Glória ao nome santo do Senhor. Ou outras línguas. É inclusive quem fala inglês iniciar a aprender o português também. Glória a Deus. E esse é o caminho de Deus, irmãos, mostrando a caridade, né? O amor fraternal, que é esse dom de amar a todos e ser amado por todos também. Glória a Deus. Tá certo? Glória ao nome santo do Senhor. Chamemos mais um hino, irmãos, e aguardaremos pela santa palavra. Quem sente, chama um hino. Qual o número? 457. Glória a Deus. Glória a Deus. 457. Aleluia, Senhor amado Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Pai Celeste. Aleluia. Celestial
53 de Salmos. Glória a Deus. Salmos 53. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Livro dos Salmos, Salmos de número 23. Glória a Deus. Aquele texto, irmãos, fala a respeito da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor. Salmos de Davi. Davi também, irmãos, era rei, e Davi era pastor. Glória ao nome santo do Senhor. Então, no tocante a falar de pastor, e no tocante de falar de ovelhas, irmãos, e do cuidado com as ovelhas, Davi, irmãos, tinha experiência desde pequenino. A princípio ele tinha, irmãos, ele cuidava de ovelhas, irmãos, e defendia aquelas ovelhas, irmãos, os ursos, os leões, né, dos animais selvagens. Mas daqui a pouco, irmãos, o Senhor escolheu ele, aleluia, para poder cuidar, irmãos, de outras ovelhas, que era do rebanho do Senhor, o povo de Israel. Glória ao nome santo de Deus. E quando ele fala, irmãos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, irmãos, às vezes nós pensamos, né, passa na nossa cabeça, que esse nada nos faltará será o necessário, aquilo que temos de necessidade. Por exemplo, naquela época, ele teria a necessidade, por exemplo, de uma espada, porque ele precisava de lutar. Então, irmãos, ele se viu várias vezes em um conflito, em uma luta, e não tinha uma espada. Mas ele parando no lugar para poder comer pão, irmãos, o sacerdote, irmãos, daquele lugar, sacerdote do Senhor, irmãos, estava ali para servir o pão para ele. E ele disse: porventura você não tem espada, alguma coisa aí para mim, alguma? Ele falou: tem sim, claro que tem. Você lembra daquela espada a qual você venceu Golias, o gigante Golias? Lembro. Então aquela espada foi trazida para cá, para ficar na casa do Senhor. Eu posso pegar aquela espada para você. Glória a Deus. Ele tinha falta de espada, o Senhor preparava a espada para ele. Mas, irmãos, ele precisava de uma situação, às vezes, para preparar ele. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor é aquele que sempre preparou situações para preparar ele para outras situações. Glória ao nome santo do Senhor. Assim somos nós na nossa vida, irmãos. E Deus é tão maravilhoso, falando de Deus, do seu santo Filho, o Senhor Jesus, irmãos, que Ele faz com que nós nasçamos, irmãos, criancinha, bebezinho, né? Glória a Deus. Temos o cuidado do papai, da mamãe, daquele que nos cria, né? Daqueles que nos criam. E nós vivemos assim, irmãos, num laço, irmãos, de amor entre família, que vamos crescendo com isso. E vamos aprendendo tudo ali dentro, irmãos, dentro do lar. Às vezes é uma briguinha, irmãos, entre irmãos. Às vezes, irmãos, é uma discussãozinha, é querer alguma coisa e não conseguir. Às vezes é ficar frustrado porque quer e não consegue. Glória ao nome santo do Senhor. Mas daqui a pouco
Eu já me acostumei mesmo, porque não é tudo que eu quero que eu consigo, glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes nós queremos e não conseguimos, mas não é, irmãos, porque Deus é ruim, é porque não chegou o tempo e Deus está preparando o irmão e a irmã por uma coisa grande, glória ao nome santo do Senhor. É para isso, o Senhor está ensinando para nós a ter paciência, Glória a Deus. a ter resistência, glória a Deus, a saber esperar, glória ao nome santo do Senhor. Porque se para nós, irmãos, Deus disse que para o homem existe tempo e modo, ainda mais para Deus, irmãos, ainda mais para Deus, para Ele também existe tempo e modo. E sabe quando nós somos bem-aventurados, irmãos? Quando somos igualzinho Davi, quando nós temos a paciência de esperar, aleluia, e reconhecer que ele sendo rei, ele sendo pastor, ele esperava pelo rei que está acima dele, e pelo pastor que guiava ele em todos os caminhos que ele saía, de guerra ou de paz. E nós, irmãos, estamos assim diante do nosso Deus também, a considerar o Senhor acima de nós, glória ao nome santo do Senhor. Irmão, nós não sabemos de nada, não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, irmãos, hoje a palavra é essa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nem mesmo as situações para nós reconhecermos que nós, sem o Senhor, não podemos fazer nada. Mas a palavra está ensinando para nós hoje, aleluia, dá um passo atrás, e vai entrar o Rei da Glória para te abençoar e para te ajudar na tua jornada e no teu caminho. E oxalá, que quando você der um passo atrás, em consideração ao Senhor, aquilo que você deseja, o Senhor vai te entregar nas tuas mãos. Glória ao nome santo do Senhor. E isso tudo, irmãos, nós vamos reconhecer e entender que o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, irmãos, que seja em tempo de guerra ou que seja em tempo de paz, mas por confiarmos nele, ele faz com que nós, irmãos, venhamos a deleitar nele, e deitar, irmãos, em verdes pastos, e ele guia nós, irmãos, mansamente a águas tranquilas. Tranquilas quer dizer, não precisa de muita pressa. Porque aquele que apressa e quer passar na frente do Senhor, ele é reprovado. Porque a gente faz, irmãos, e sendo reprovado, é igual mesmo na escola, irmãos, que nós somos reprovados e precisamos de repetir o ano todinho de novo, não é verdade? Davi, irmãos, ele soube, irmãos, passar pelas situações e com paciência, irmãos, aprender do Senhor a ser misericordioso. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Irmãos, Davi, ele foi perseguido de todas as formas, de todos os modos que os irmãos imaginaram. Dentro de casa, irmãos, quando Samuel mandou avisar para Jessé que estava indo lá para que eles pudessem sacrificar, fazer um sacrifício a Deus, irmãos. Então Samuel entrou, irmãos, e falou: olha, cadê os seus filhos? Fez passar, irmãos, 7 filhos. Davi não estava. Glória a Deus. E Samuel, irmãos, já foi logo no primeiro. Ah, é esse aqui, porque ele é robusto, ele é grande. Esse certamente o Senhor escolheu para ser, irmãos, aquele que vai substituir Saul para poder ser o rei de Israel. E o Senhor falou: não é esse. Não coloque os teus olhos na carne ou no homem, porque o homem vê o que está de fora, mas eu vejo o que está dentro, o que está lá no coração. Glória a Deus. Aí ele perguntou: tem mais algum? Olha, irmãos, passou todos, nem mencionou a respeito de Davi. Jessé nem falou dele. Aí falou: tem um. Onde ele está? Esse um, ele está lá cuidando das ovelhas. Glória a Deus. Irmão, irmã, você está cuidando das ovelhas do Senhor? Da parte que o Senhor confiou na tua mão. Você sabe perante o Senhor que você está cuidando conforme deve cuidar? Porque não vai ser o irmão que vai ver, não vai ser às vezes aquele que está do teu lado que vai enxergar, não vai ser, né? O músico, aquele que cuida da parte da música, da porta, glória ao nome santo do Senhor. Ninguém vai ver isso, ninguém.
Mas aquele que não olha por fora, mas vê dentro do coração, ele está vendo. Então cuida direitinho, Davi. Cuida do que é do Senhor direitinho, que assim como Deus exaltou Davi, no tempo de Deus, a tua cabeça será exaltada acima de todos. Glória a Deus. Ele soube esperar. Soube esperar. E não passou de início não, foi no mesmo dia. Passou todos, quiseram. Ninguém. Então chama ele. Nós não nos assentaremos em volta da mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chegou, aí houve festa. Glória a Deus nas alturas. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmão? Por que hoje o Senhor quer ensinar para nós darmos um passo para trás e deixar o Senhor passar na nossa frente? Até agora você já deu muita cabeçada, você já sofreu, você viu que deu tudo errado. Então deixa o Senhor passar na sua frente, na oração, na busca, glória ao nome santo do Senhor, na procura. Você vai encontrar, você vai achar, portas vão abrir e você vai falar: como eu perdi meu tempo. O Senhor queria me ajudar e eu estava sempre na frente. Glória a Deus. Tem alguém, irmãos, que não sabe o que é a marcha ré. Não sabe. Um veículo, irmão, se não tiver marcha ré, não tem como. Na hora que mais precisar, vai ficar na mão. Um carro. O avião, irmãos, ele não tem a marcha ré. Por isso que ele tem um tratorzinho, irmão, de reboque. Em todas as vezes que nós chegarmos, irmãos, o avião vai entrar de frente, irmãos, exatamente onde ele precisa. Tem até alguma pessoa ali, ó, né, para poder indicar ali aonde que o avião precisa de chegar. Glória a Deus. Dali não tem jeito dele ir para frente, né? Ele tem que ir para trás. O que ele faz? Tem um reboque, tem um tratorzinho que engata ali, leva ele, glória ao nome santo do Senhor, até na condição que ele tem de ir para frente. Glória ao nome santo do Senhor. Às vezes tem alguém que fala: minha natureza não dá, não tem jeito, eu não consigo. Glória ao nome santo do Senhor. Lembra do avião que vai a toda velocidade, não é só na terra, não, sobe, vai nos ares, não é verdade? Vai aonde for preciso. Mas ele tem um tratorzinho de reboque para poder ajudar ele, para ele saber dar uma marcha ré, para ele continuar indo para frente. Irmão, irmã, a palavra de Deus não é outra, é essa. Aprenda a ser humilde, aprenda a ceder o passo para o Senhor, e o Senhor vai te ensinar um caminho mais alto e mais excelente. Glória a Deus nas alturas. O Senhor quer exaltar nós, mas não deixa Ele ensinar nós, irmão. Nós pensamos que nós sabemos, podemos tudo. Irmãos, Davi, irmão, cedeu um passo, deixou o Senhor na frente dele. Quanto mais nós. Davi, irmão, chegou uma hora em que Saul quis matá-lo. Descobriu, irmãos, que Deus o havia ungido, né? Samuel, mas a mão de Deus estava, irmãos, na mão de Samuel para ungir Davi, né? Para que ele fosse rei de Israel. Novamente ele entrou, irmãos, em confusão, irmãos, porque Saul quis matá-lo. Várias vezes tentou, lançava a lança, irmãos, a hora que ele via, ele pulava, era o reflexo do Senhor. Ele saía da lança e fugia. Começou a correr atrás dele, irmão, a juntar um exército para poder ir atrás de Davi. Glória ao nome santo do Senhor. Descobria que ele estava na montanha, ia na montanha. Descobria que ele estava no vale, lá embaixo, entre as montanhas, ia lá também. Mas nunca pôde pegar Davi. Porque sempre que Davi precisava de fazer alguma coisa, ele orava e falava: Senhor, eu posso ir? E se eu for, o Senhor vai ser comigo? Senhor, se eu for nessa cidade de Laís e adentrar adentro, o Senhor vai me entregar a cidade na minha mão? Vou. Senhor, agora que eu venci tudo, que tenho a vitória, eu fico aqui ou eu saio? O Senhor não respondeu. Ele também não perdeu a paciência e nem o agiu. Falou: agora vamos de novo buscar o Senhor. Senhor, se eu ficar nessa cidade, porventura, Senhor, vindo Saul com o seu exército, o povo dessa cidade vai me entregar nas mãos dele? Vai. Então eu devo sair de terra. E ele saía, e saía com vida. Ia Saul atrás dele, de repente cercava ele que não tinha saída. Chegava a noite, glória ao nome santo do Senhor. É quando chegava a noite, é a hora de todo mundo repousar, dormir. Mas o Senhor fazia com que Davi, que conhecia tudo, glória ao nome santo do Senhor, mas mesmo conhecendo tudo,
ele não fazia de si mesmo as coisas, mas buscava do Senhor. E o Senhor certamente que falou para ele: vai lá, que eu vou fazer com que você vai até Saul, mas você não faz nada com ele, porque ele é meu ungido, não está nas suas mãos em fazer justiça, mas está na minha e no meu tempo e no meu modo. Você vai lá, você vai cortar um pedaço do seu manto e eu vou te exaltar. Glória a Deus. Daqui a pouco, irmãos, o exército estava tudo, irmãos, atrás dele até o anoitecer. Anoiteceu, todos dormiram. Deus fez com que Davi foi lá, cortou apenas um pedaço do manto de Saul, saiu pé por pé, glória ao nome santo do Senhor. Lá em cima, um pouco mais alto, porque eles estavam no vale, ele gritou: Saul, Saul, meu senhor. Ele ouviu logo, falou: é você, Davi, meu filho? Sim, sou eu. Dá uma olhada no seu manto. Ele olhou no manto, passou a mão. Vistes que tem um pedaço cortado no seu manto? Então, sou eu. Eu poderia fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas Deus me disse, me colocou o temor dentro do meu coração. Ai de mim encostar a mão ungido do Senhor. Ai de mim. Entende, irmão, entende, irmão. Às vezes eu não pego uma espada fisicamente e enfia no irmão, glória ao nome santo do Senhor. Mas vocês sabiam que a nossa boca, a nossa língua é uma espada cortante? Glória ao nome santo do Senhor. E que inflama muito mais do que o fogo que queima um bosque. Aleluia. Glória a Deus. E isso nos separa do Senhor, porque quando oramos ao Senhor, a nossa iniquidade fica no meio e nossa oração não sobe. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Mas se nós formos como Davi, misericordioso, e até no falar, primeiro nós lembramos, glória ao nome santo do Senhor, que tudo vem de Deus e é permissão de Deus. Irmãos, vamos sermos moderados na forma de falar, na forma de julgar, glória ao nome santo do Senhor. E quando tivermos que tomarmos uma decisão, o Senhor decidirá por nós. E a decisão que Deus toma, irmãos, nunca é errada. Glória a Deus, nunca é errada. E assim, irmãos, pode ser, irmãos, o mar o mais revoltoso que seja, glória ao nome santo de Deus, aleluia. Pode ser o mar mais bravo que seja, mas o Senhor vai fazer com que nós venhamos, irmãos, a andar por águas tranquilas, porque o nosso coração vai estar tranquilo, a nossa consciência vai estar tranquila. Glória a Deus nas alturas. E assim não foi só por uma e nem duas vezes, não. Deus sempre fez com que Davi usasse de misericórdia. E Deus o guardou. Não foi a guerra, não foi a perseguição, não foi a luta que tirou a vida de Davi. Ele morreu numa boa velhice. E quando foi para ele morrer, ele chamou o seu filho Salomão, porque o Senhor já revelara para ele que Salomão haveria de sentar no seu trono e reinar sobre aquela nação de Israel. E falou para ele num tom bem simples: meu filho, seja homem e cumpra com as coisas de Deus na face da terra, para que Deus te abençoe também. Glória ao nome santo do Senhor. Entende, irmão? Entende, irmão? Procura fazer tudo certo, mesmo que ninguém esteja te vendo, mas Deus está dentro do seu coração. Não só te vê, como sente a palpitação do seu coração. Às vezes queremos fazer alguma coisa errada e o nosso coração bate mais forte. É o Senhor que te avisa: não faz, que eu estou dentro do teu coração e estou vendo tudo. Você erra, mas você vai ter que pagar por isso, porque o caminho e para onde eu quero te levar não pode haver erro, tem que ser santo, tem que ser puro. É o Senhor nos avisando: você erra, mas eu te cobro. Glória ao nome santo do Senhor. É a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, irmãos, na nossa vida. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, e já sabemos que o nosso Deus, assim como teve com Davi, irmãos, no alto da montanha, não abandonou ele quando ele estava também lá embaixo, irmãos, no vale. Então nosso Deus, irmãos, ele está conosco nos tempos bons, nos tempos em que está tudo bem, mas se as coisas vão mal, meu irmão, e tudo muda, o Senhor não te abandona. O mesmo Deus que é o teu Deus no vale, Ele é o teu Deus na montanha também. Então não abandone Ele por nada, que Ele não vai te abandonar.
Deus. Glória a Deus, aleluia. E a mesa, irmãos, que o Senhor sempre prepara na nossa presença, irmãos, né? Na presença do nosso inimigo, irmãos, para poder nos exaltar, glória ao nome santo do Senhor. Que não sejamos nós, irmãos, que venhamos falar, Senhor, eu quero uma mesa assim, eu quero uma mesa assim. Não, aleluia. Quando nós chegamos na casa de alguém, irmãos, aleluia, às vezes nós vamos para uma sala e nós nem vemos. Daqui a pouco o dono, a dona da casa fala, olha, vamos para ali, vamos sentar na cozinha, tem uma mesa posta, uma mesa preparada. Nós tivemos que ter paciência para depois sermos chamados para poder sentar em volta da mesa. De novo, irmão, sabe a promessa que Deus fez para você no passado, que está viva dentro do teu coração, está viva no memorial de Deus também. Você crê nisso? E essa semana Deus vai te dar um sinal, mas espera na sala de estar, porque pronto, em breve o Senhor fará com que você vai sentar à mesa, e você vai ser servido pelo Senhor naquilo que você deseja. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sempre unge a nossa cabeça, irmão. Sabe por que a unção vem na cabeça? Glória ao nome santo do Senhor. A unção, irmãos, está lá dentro. Glória a Deus nas alturas, aleluia. E também, irmãos, aleluia, temos o capacete, irmãos, que esse é pelo lado de fora. Glória ao nome santo do Senhor. Porque o inimigo, muitas das vezes, ele entra, irmãos, pelo ouvido, de alguma forma, irmãos, e ataca a nossa cabeça, o nosso pensamento, a nossa forma de crer, a nossa forma de esperar. Glória ao nome santo do Senhor, para fazer confusão. Mas com a unção do Senhor, irmãos, o Senhor vai dissipar todo o pensamento ruim da nossa mente. E com a unção do Senhor, glória a Deus nas alturas, o Senhor vai vestir nós com o capacete da justiça, da salvação, de tudo que é bom. E tudo que é ruim, que quiser entrar na nossa mente para fazer confusão, vai cair por terra. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, santo é o Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos, sem exceção. Glória a Deus. Os jovens que estão aqui, às vezes imaginam o seguinte: meus pais são crentes, eu vou procurar ser crente também, mas lá na frente, quando eu estiver velho, quando eu estiver velha, vou viver a minha vida, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Glória a Deus nas alturas. Não deixa o Senhor de lado nem um dia sequer. Deus deu para cada um de nós um livro em branco. Às vezes nós pegamos um livro, irmãos, a Bíblia mesmo, nós vamos abrir aqui, pelo menos esta aqui, a Bíblia do culto, irmãos. O último capítulo, irmãos, o último livro é Apocalipse 22. Tem 314 páginas do Novo Testamento, mais, quero acreditar aí, deixa eu ver aqui, praticamente 900 páginas, irmãos, 910 páginas do Velho Testamento. Glória ao nome santo do Senhor. Está tudo aqui escrito, glória a Deus. Mas era um livro branco, e foi escrito em cada página e montado um livro. Cada livro que nós quisermos, em cada página, está escrito uma parte. Glória ao nome santo do Senhor. No livro da nossa vida também é da mesma forma. Está cada dia que nós vivemos, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, está escrito nas páginas deste livro. E bem-aventurado é aquele e aquela que inclui Deus nos teus caminhos, no livro da sua vida, a cada página dos dias da sua vida. Porque quando o Senhor abre de um lado, abre do outro, no livro das crônicas, glória ao nome santo do Senhor, encontra boas obras. Encontrando boas obras, glória ao nome santo do Senhor, o Senhor vai fazer conforme fez com aquele que está no livro de Esther. O que foi feito por ele? O que foi feito por ela? Nada foi feito por ele, nada foi feito por ela. E Deus exaltou aquele homem. Era um propósito de morte, mas Deus fez com que tivesse vida na vida dele, e vida na vida dos amigos dele também. Você está orando por você e pelos seus amigos? Você é aquele que, ao invés de alguém chegar e falar mal, você procura defender e falar o bem? Às vezes você até arruma uma inimizade
por ser amigo de Deus, e sendo amigo de Deus é amigo dos seus irmãos? Aconteceu isso com você em alguma situação que você se deparou? O que foi feito para você, irmão? O que foi feito para você, irmão? Houve algum reconhecimento? Senhor, ninguém viu. O Senhor te diz: eu vi, eu estava lá presente e me alegrei, e eu vou te exaltar, eu vou te ajudar. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Creiamos, irmãos, que a vida aqui embaixo é difícil, glória a Deus, mas já temos uma vida, irmãos, que já está escrita para nós vivermos ela, e já estamos vivendo espiritualmente falando aqui embaixo, a vida lá de cima, aquela vida lá de cima, irmãos, aleluia, que nós vamos viver com o Senhor. Vamos esquecer de tudo aqui embaixo, porque novos céus, nova terra, e tudo que aqui nos fez chorar, irmãos, tudo que aqui embaixo nos fez sofrer, lá não vai entrar. Lá será uma perfeição eterna, viver com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, num tempo de guerra, num tempo de luta, de novo o Senhor te diz: eu sou o teu Deus e o teu pastor para te defender. É em cima das montanhas ou embaixo nos vales, eu não mudo, eu sou o teu Deus. É a palavra que o Senhor tem mandado para nós nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Unidos agradecemos ao Senhor em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino de número 118, 118, 118. Glória a Deus.
testemunho do servo de Deus, falando da forma que Deus preparou para ele o trabalho, como ele se encaixou. Pode ser que alguém aqui também esteja precisando de um trabalho, ou vai começar num trabalho, não sabe como que vai ser, como que será, se vai arrumar. Glória a Deus. A palavra falou o seguinte: para nós darmos um passo para trás e considerar o Senhor na nossa frente, que Ele vai fazer. Glória a Deus. Irmão, irmã, moço, moça, todos que estamos aqui, considera o Senhor na sua frente. Você vai ver que não é que tudo vai se encaixar, que tudo vai dar certo, é que o Senhor está contigo, comigo. Aonde o Senhor está, não tem jeito de dar errado. Aonde parece que vai dar errado é no caminho do Senhor. Nossa, se fosse eu, não tinha dado tão certo. Mas sabe por quê? É porque orou de manhã e apresentou nas mãos do Senhor. Durante o dia pensou no Senhor e no final do dia agradece o Senhor. A vida ficou tão completa no Senhor. Irmãos, vocês nem ouviram falar do inimigo. Não tem lugar para ele. Entendeu? Faça isso, e a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor é e será plena. Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo, na simplicidade, tá bom? Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o seu amor, a sua proteção pela fé permaneça nos nossos corações para sempre. Amém.